Obrigada pela presença de vocês, seja física ou virtual. É isso aí. E a gente combinou de começar fazendo um pequeno resumo, né, contando um pouquinho a história para vocês de como é que eu cheguei a esse livro, né, e a essa experiência. Bem, minha graduação é pela FAU, UFRJ. Eu trabalhei 15 anos fazendo só arquitetura, né, só com projetos de arquitetura, tinha meu escritório, fui sócia do escritório Hernani Freire, Arquitetos Associados, por 15 anos, que é um escritório que existe há 40. A gente fazia muito projeto de patrimônio histórico e eu optei por fazer mestrado em 2000 em patrimônio histórico. E essa ideia era tentar organizar na época um método, eu acho que eu devo ter algum toque especial, né, que na época o trabalho já foi, a minha dissertação de mestrado foi um método para abordar projetos de intervenção em patrimônio histórico. Só que nessa estrada aí de 15 anos teve desde projetos anteriores, que era o que eu menos gostava de fazer, até urbano, né? E sempre fazendo um gerenciamento intuitivo de projeto. A gente estava conversando isso na hora do almoço, que o arquiteto ele não está preparado para a gestão. Então a gente começa a reinventar a roda, muitas vezes. A gente encontra um problema e aí aprende com aquele problema e roda. E vai, inventa uma coisa e depois você descobre que aquela coisa já tinha sido inventada. E eu resolvi então, em 2003, fazer o MBA de Gerenciamento de Projetos, fiz na FGV. E nessa época eu já não aguentava mais essa coisa muito intuitiva, né, de gerenciamento de projetos. Queria ferramentas, e aí eu descobri que muita coisa que eu tinha inventado já existia. E eu descobri também que quando você faz um MBA de gerenciamento de projetos, você fica com uma bazuca para matar a mosquinha. Né? Você tem uma quantidade de informação ali que você pode gerenciar a plataforma de petróleo. O pessoal aqui já fez algum curso de MBA você já fez? Faço pós em gestão. Ah, então. Vocês estão se identificando com isso aí? Sim. Muito. Estou nessa fase aí. Tá nessa E aí a Aproveita na gente roda. encontra aquele monte de ferramenta, aquele monte de coisa, e não sabe nem por onde começar para você aplicar aquilo no teu escritório. Porque os professores chegam lá e sempre trazem o exemplo da Coca-Cola, né? O cara nunca traz o exemplo de um escritório de design, um escritório de arquitetura, uma microempresa, é sempre exemplo, White Martins, Coca-Cola. E para o arquiteto isso fica muito distante, né? Isso fica, você diz, não, então não serve para mim. E a primeira tendência nossa é isso não serve para mim. Não vai dar, né? Não vai dar. Como é que eu pego esse monte de coisa e coloco no meu escritório? E logo depois que eu acabei o MBA de gerenciamento de projetos, o coordenador me chamou para dar aula porque, assim, eu ganhei um prêmio por conta do TCC, que foi em negociação, que é uma área que para a gente também é sempre um problema. É uma coisa, né? hermética, né? E quando eu escolhi negociação foi para vencer essa barreira, né? Do arquiteto que não sabe negociar, que também não... E eu escolhi o tema de negociação e acabei ganhando um prêmio da FGV por conta desse trabalho. Comecei a dar aula de negociação no curso de gerenciamento de projetos, depois isso até ampliou um pouco para outras áreas. E na sequência eu comecei a dar aula na UF também, na Federal Fluminense, do MBA de gerenciamento de projetos, né? Em 2009 foi lançado um livro pela FGV, que foi um livro encomendado pela FGV, um livro de negociação. Em 2012 eu organizei um livro que aí já tinha a ver com urbano, a gente trabalhou no Morar Carioca, na coordenação geral do Morar Carioca, do convênio Morar Carioca, que foi IAB Rio de Janeiro com prefeitura. E dentro desse convênio, né, além da gestão desse convênio, a gente tinha que gerenciar alguns projetos específicos. E esse livro foi um deles, onde eu fiz a organização. Ele é uma coletânea de artigos. Ao mesmo tempo que você estava dando aula. Ao mesmo tempo que eu estava dando aula. Correto. Porque eu comecei em 2006, na UF em 2005 na FGV e continuo até hoje. E você já estava aplicando esses métodos nesse pedaço, nessa época? Ou Pois é. Como é que era isso aí? Não tanto, porque o que acontece? Quando você vai lá para o lugar do professor,
você tem o aluno que é da Warwick Martins. Aí você quer dar o exemplo e então, fala assim, não é bem aí. Aí você tem que ensinar aquele conjunto todo. Sim. Né? Então, inclusive, na aula na FGV, quando surgiu esse convite, foi interessante, porque eu pensei, eu acho que é o único jeito de eu aplicar esse monte de coisa que eu aprendi, porque não vai ser no escritório de arquitetura que eu vou conseguir aplicar esse monte de coisa. Mas sempre me incomodando muito, eu me afastei do escritório de arquitetura, porque viajava muito, enfim, a FGV o Brasil inteiro, e a gente... eu comecei a testar pedacinhos de coisas no dia a dia, né? Com algumas turmas, a Renata, que está aí online, foi uma das minhas cobaias, com certeza. Agora que ela está sabendo? Agora que ela está sabendo. Boa, isso aí, Renata. Né? Porque as turmas, e essa era uma turma específica de arquitetos, então era perfeito, porque você tinha pessoas com experiências muito diferentes e que não estão viciadas naquilo que você está falando, que uma coisa é você testar no teu escritório, que as pessoas te conhecem, né? E às vezes querem te agradar. Claro. Né? Então, isso é uma abordagem. Outra coisa é você chegar numa turma que tem 40 pessoas de escritórios diferentes e chegar com um método e propor e dizer assim, olha só, o que você acha disso? Você acha que isso funciona? Né? Embora você tenha testado antes num ambiente mais protegido, óbvio. Sim. Mas você começa a ter contribuições muito diversas, né, a partir disso. E as turmas de gestão de escritórios de arquitetura na FGV, elas foram assim, elas contribuíram bastante para essa discussão. Foi um trabalho muito legal. E aonde eu realmente falei, eu tenho que chegar num produto para esse público. Se eu não chegar, ninguém vai chegar, porque eu estou incomodada há anos com essa história e já que isso me incomoda, eu tenho que desenvolver assim um propósito de vida. Né? Você enfrentou um pessoal meio cético, falando, Sônia, não vai dar certo. Olha, outros arquitetos falando, isso daí é de empresa grande, de escritório de arquitetura, não vai funcionar. É engraçado isso, porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas querem uma coisa para organizar a vida delas, elas têm muita resistência. Porque quando a gente fala de gerenciamento de projetos, bem, aqui só para terminar, eu tenho uma certificação PMP, eu sou certificada pelo Project Management Institute em gerenciamento de projetos e sou Scrum Master também. Enfim, aí aqui, deixa eu só dar uma adiantada para a gente... Isso. O que acontece? Quando as pessoas, de modo geral, escutam falar em gerenciamento de projetos, elas pensam em duas coisas. Uma é no project, no software. Sim. Elas acham que project resolve tudo. Né? Você tem o project, então a sua vida está resolvida. Você faz tudo ali. Confunde a ferramenta com o processo. A gente sabe mais ou menos como é que funciona. É mais ou menos o que acontece no BIM. É por aí. E a outra imagem que vem na cabeça delas é essa imagem que a gente está projetando aí. Né? Que é o conjunto de processos, que é aquela bazuca para matar a mosquinha, que o PMI apresenta para a gente. Né, e que está organizado no que eles chamam de PMBOK, que é um guia de boas práticas de gerenciamento de projetos. Isso. Onde você tem 10 áreas que você tem que se preocupar, e um monte de processo, e planejar é um esforço assim, enorme, e as pessoas olham para esse conjunto de coisas e pensam o seguinte, eu não vou conseguir fazer meu produto, eu não vou fazer meu projeto de arquitetura. Eu pensaria isso, né? Olha só. Porque assim, mesmo que você não leia, né, o que tem em cada caixinha dessas, são processos. Então, em cada caixinha dessas, isso quer dizer que tem entradas, ferramentas e saídas, e eu vou ter que gerar um documento, pelo menos. E aí, realmente, eu não faço mais nada na vida, eu vou só gerenciar. E escritório de arquitetura, ele não tem estrutura suficiente para você ter uma pessoa dedicada, para fazer só gerenciamento. Então, o arquiteto tem que botar, né, o chapéu do gestor. A gente estava também comentando isso um pouco antes aqui. A gente coloca, eu tenho que fazer a venda do projeto, eu tenho que fazer a gestão financeira, eu tenho que fazer a gestão das pessoas, eu tenho que fazer a gestão do projeto. E tudo isso a gente não é preparado como arquiteto. É isso mesmo. Né? Você não tem, embora o sonho de todo arquiteto seja ter o seu próprio escritório, ninguém sai da faculdade dizendo, meu sonho é trabalhar no escritório de fulano. É por um tempo. Sim, né? No estágio você até sonha no estágio para. Mas depois que você atua, o que você imagina para a sua carreira? Não é ficar a sua vida inteira trabalhando no escritório de alguém, desenvolvendo o projeto que alguém concebeu. Exatamente. Né? O que você quer é desenvolver os projetos que você está concebendo e que você está criando. Isso acontece com todos os profissionais criativos. Né? Então a gente tem
os designers pensam da mesma forma que os arquitetos e que outros profissionais da indústria criativa. E por serem da indústria criativa, esses profissionais têm resistência a muito processo. E aí eles se assustam quando eles olham para esse monte, né, de só para eu planejar. Antes de começar o negócio, eu já tenho que fazer 2 processos. Para planejar, eu tenho que fazer esse monte de coisa, né? E eu não posso abandonar o projeto. Eu tenho que encerrar o projeto. Ah, isso é complicadíssimo, né? Então eu tenho que fazer um processo para encerrar o projeto. E isso acaba sendo muito mais uma tortura do que uma solução para um problema. Claro. Né? E por conta disso, eu comecei a testar coisas e ver coisas que vinham de outras áreas. Né? Porque como professora da FGV e da UF, o que acabou acontecendo é que eu tinha muito mais alunos de outras áreas, tinha muita gente de TI. Sim. Né? Então, eu tinha muito mais alunos de outras áreas do que de arquitetura. Só nas turmas específicas de arquitetura, que foi um MBA que aconteceu durante um tempo, agora está meio parado, acho que os arquitetos estão sem dinheiro. A gente sabe. Então não estão se inscrevendo no curso de gestão de escritórios de arquitetura, então deu uma parada agora. Mas esse convívio com profissionais de outras áreas acaba sendo muito interessante. E eu acho que é um pouco um defeito do arquiteto, né? A gente acaba vivendo muito dentro do nosso meio. E quando a gente olha para os outros e percebe que os outros fazem coisas que podem ser interessantes, que até no exemplo da White Martins pode ter uma coisa legal para eu trazer para o meu dia a dia, se eu adaptar. Claro. Né? É a mesma coisa, a gente fala arquitetura internacional, o prédio todo de vidro, não sei o que e tal. Ok, se eu trago isso para cá, eu tenho que ajustar, porque eu tenho que adaptar. Porque nós temos outro clima, temos outra forma de pensar. Né? E acontece com todos os processos e métodos também. Não dá para você pegar um método na prateleira e achar que você vai usar esse método da prateleira. Você tem que adaptar para o teu dia a dia. Sim. É verdade. E o que está por trás do gerenciamento de projetos é a questão do que a gente falou agora há pouco, né, do PDCA, que já teve gente que disse que ama PDCA. E o que é o PDCA? Né? Fez um coração no PDCA. É um ciclo de melhoria contínua. Né? Eu planejo, eu faço, eu verifico o que foi feito e eu procedo, eu ajo de forma a corrigir o que não ficou como eu queria, como eu planejei. E eu começo a rodar isso de novo. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse conjunto do PMI, né, de boas práticas, que não é um método, é um conjunto de boas práticas, a gente está falando sempre de uma melhoria contínua. O objetivo é eu chegar no final do projeto ou no final da fase e identificar que melhorias eu tenho que fazer. Né? Eu tenho que coletar lições aprendidas ao longo do processo. Qual é a diferença quando eu falo que o PMI propõe e alguns outros métodos para o que eu estou propondo aqui de métodos ágeis e que isso foi pensado lá do pessoal de TI, né, de tecnologia da informação? Quando a gente está falando de PMI, de PMA, a gente está falando de métodos com ciclos de vida preditivo, né? Onde a proposta é eu planejar tudo até o final com um certo detalhamento, né? Até bem detalhado, né? Eu preciso fazer um cronograma detalhado até o final do projeto. Só que a gente sabe que as coisas mudam, né? E o mundo, né? Vou falar uma frase super batida, né? Que todo mundo já deve estar cansado de ouvir, que o mundo está mudando cada vez mais rápido. É verdade. Nos últimos 30 anos, o mundo mudou mais do que nos últimos 30 séculos. Né? No outro dia eu li essa frase, não fiz lá a pesquisa bibliográfica para ver, mas a sentimento a gente percebe. Exatamente. Que é isso que está acontecendo. Né? E aí o que acontece? Eu preciso ter um ciclo de vida adaptativo, onde eu rode esse PDCA mais rápido. Né? E isso é que está na base dos métodos ágeis. Né? A gente tem algumas coisas na base dos métodos ágeis. O fato de eu me ajustar à mudança de uma forma mais rápida, então eu tenho ciclos mais curtos. O fato da transparência, onde todo mundo tem que saber o que todo mundo está fazendo, então paralelo a isso, você tem o engajamento da equipe, um engajamento melhor, porque recursos humanos é uma das áreas que o gerente precisa cuidar. E eu tenho a questão de uma produção enxuta.
aonde eu não faço nada em excesso. Né? Então isso vem lá do processo Toyota, né, da década de 40, do século passado, que eles começaram a desenvolver um sistema de produção enxuto, onde tudo que é excesso, tudo que não agrega valor ao produto, ele sai do meu processo. Né? Tá lá, não tem valor, não agrega valor, vamos rever esse processo, vamos tornar isso mais enxuto, de forma que eu consiga identificar gargalos, eu identifico onde está o problema, quem não está produzindo o suficiente. E eu consigo, com isso, ter uma linha de produção melhor, e isso vale não só para uma produção física numa fábrica, como também quando você está trabalhando com ideias, com outros tipos de projeto, você está desenvolvendo coisas. Né? Então, agora, talvez por vício, né, por toque, a gente não dá para ignorar que existem as 10 áreas de conhecimento. Né? Tem algumas coisas que eu preciso pensar nelas no início do projeto. Eu preciso ter uma linha macro de pensamento. Né? Então, se a gente pensar que eu tenho, vamos usar o sistema tradicional que qualquer um que está ouvindo a gente vai acompanhar. Se eu tenho lá o meu sistema tradicional, eu faço um estudo preliminar, um anteprojeto, um projeto executivo, né, eu tenho que dizer para o meu cliente quando é que eu vou entregar o meu projeto executivo. Claro. Ele quer saber. Né? E para os puristas de métodos ágeis, eles ficam horrorizados. Como querem saber o meu prazo? Como querem saber quando eu vou entregar? Eles ficam ofendidos. É uma ofensa pessoal isso. E para a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que dar um prazo para o cliente. Claro. Eu tenho que ter um planejamento macro. E esse planejamento macro, ele tem que falar com o planejamento macro dos outros projetos quando é do escritório. Senão eu tenho 2 entregas no mesmo dia. Que era o que a Karine estava conversando, né? Senão você acumula os projetos e não consegue então, não otimizar a força de trabalho. Eu preciso começar pensando macro e deixo para planejar o meu micro em cada ciclo de trabalho. Esse fluxo que está aparecendo aí, ele é como se a gente estivesse rodando o tal do PDCA, né, o Plan, Do, Check and Act, várias vezes. E cada vez que eu rodo é um ciclo de trabalho, que é uma sprint, né, que dentro dos métodos ágeis a gente chama de sprint. Então eu aprendo, se o meu ciclo é de uma semana, no final de uma semana, eu tenho aprendizado que eu vou botar em prática na semana seguinte. Né? E tem 2 coisas em gerenciamento de projetos que são essenciais. Uma é a questão do planejamento. Né? Isso a gente tem um problema cultural. Né? Culturalmente, o brasileiro, o latino, tem dificuldade em planejar. E outra questão, que também tem envolvimento com a cultura, né, que é complicada para a gente, é a questão do monitorar. Por quê? Culturalmente, se você está monitorando, você está tomando conta de mim, porque você não confia em mim, eu levo para o lado pessoal. Né? E aí vira uma questão assim, pessoal. Sim. Você no Brasil, quando você começa a dar um feedback para alguém, as pessoas já estão pensando como elas vão se justificar. Isso. Que a culpa não é minha, a culpa é dela, é dele. Então, não é a minha culpa. A pessoa já fica assim, não, se ela disser que eu sou maravilhosa, ok, mas se ela disser que eu não sou tão boa assim, eu tenho que justificar isso, eu tenho que dizer que a culpa é dele. Isso. Né? Foi o João, não fui eu. É uma energia gasta em acusar o próximo, não em resolver o problema. Entender, agradecer e devolver, né, e fazer melhor depois, né? Dentro do novo ciclo, imagino eu, né? E o que a gente precisa que isso funcione dentro de uma cultura ágil, né? E essa cultura ágil, ela vai ter a transparência, ela vai ter a ideia de tudo que eu faço tem que agregar valor para aquele produto, né? Tem que somar alguma coisa. Então, se eu estou fazer um parêntese aqui, contar uma historinha rápida. Uma vez eu estava gerenciando um projeto e eu perguntava para a pessoa, eu não usava esse método ainda, e eu perguntava para a pessoa, e aí, tá pronto? E não estava pronto. Eu pensava, nossa, mas isso é um trabalho para fazer em 4 horas, a gente já está acabando o dia e a pessoa não acabou. Aí no final do dia eu fui lá ver o que estava acontecendo, né? Porque você está fazendo outra coisa, está vendo outra coisa. Isso. E aí quando eu cheguei lá, que eu fui olhar, o desenho estava lindo, cheio de sólido. Né? Tinha sombrinha com sólido, tava uma beleza. Uma planta humanizada. Uma planta humanizada. Só que aquilo ia para o marceneiro. Entendeu? Então, a gente teve ali umas 4 horas de sólido
que ela podia estar fazendo outra coisa. Pois é. E sólide com vários tons, né? Para dar profundidade, né? Aquela coisa bonita. Mas não agregava valor para o produto. Sim. Para o marceneiro, não era aquilo que ia acrescentar para ele. Pois é. Então, é esse pensamento, isso tem que estar na veia, né? Isso tem que estar no DNA. Por isso a gente diz, tem que estar na cultura. Não adianta só eu ter um processo lá, eu pego lá o livro, olha, agora eu vou fazer isso. Pronto, né? Não, tem uma questão de envolvimento das pessoas, de entender por que você está fazendo isso. Né? Eu estou fazendo isso porque a gente vai enxugar, a gente vai ter uma produtividade maior, a gente vai sofrer menos. Eu acho que é um grande problema o arquiteto. Ele entrega, até os que conseguem entregar no prazo, há um custo pessoal tão alto, né, de envolvimento, Sim. um esforço pessoal tão grande, que na maioria das vezes eles até se questionam se valeu a pena aquilo. E acham e não entregam no prazo. Uhum. A gente sabe que isso não é regra. Tem muito arquiteto que consegue se organizar e entregar no prazo. Sim. Mas muitas vezes eles ou conseguem isso depois de apanhar muito, ou porque em casa ele tinha hora para fazer tudo. O pai botava de castigo se ele não né, vem do berço. É uma questão que não é uma questão que você... É como se ou você nasce assim ou você não vai conseguir ter uma boa produtividade. E isso não é verdade, porque eu faço processo de coaching com arquiteto também. Claro. E esse processo de coaching muitas vezes não é em cima de um projeto específico, né? Ele quer aprender a organizar a vida dele, os horários dele. Senão ele não consegue ser produtivo para o escritório. Ele não consegue ser produtivo para o escritório. E como é que é essa aproximação quando você faz para um cliente que, mesmo ele te contratando ou não, ou um aluno, como é que é as primeiras vezes que você faz uma crítica, que você faz um comentário, como é que a pessoa reage normalmente? Como é que é isso aí? Culturalmente, a gente começa a reagir, né? O padrão é que a pessoa comece a reagir se justificando. E aconteceu até uma situação, um dos primeiros testes que eu rodei do processo inteiro, uma pessoa que estava na posição de gestor dentro do escritório, que era uma das sócias do escritório, ela reagiu muito mal. Porque como a gente tem transparência dentro do método, quando você começa e tem uma forma que a gente sinaliza se precisa de ajuda do gestor, de uma outra pessoa, que eu vou lá do post-it, boto lá uma marquinha dizendo, olha só, estou precisando de ajuda. E aí, quando a gente fez a reunião diária, o quadro estava cheio de bandeirinha com a cor dela. E a cor da pessoa aparece, né? Aparece. Por quê? Porque estava todo mundo precisando dela e ela não estava conseguindo se organizar para atender as dúvidas das pessoas, ou não tinha passado bem a tarefa de forma que as pessoas tiveram dúvidas, né? Não delegou bem a tarefa. Isso foi logo na primeira, segunda semana, né, de uso do método. É a transparência, né? Pois é, a transparência, depois que a pessoa se acostuma, que entende, ela consegue botar no DNA. Mas no primeiro momento, essa pessoa, por exemplo, ela reagiu muito. Ela falou, eu não estava na praia, eu estava trabalhando. Então, você percebe num primeiro momento que a pessoa ela não aceitou bem aquilo. Porque não foi uma crítica verbal, ninguém falou nada, mas quando ela olhou para o quadro e ela percebeu que ela não estava dando conta, que ela tinha gerado um gargalo no processo, ela reagiu. Então, aí aí entra a questão do gestor como gerente de pessoas, né? Com as habilidades que esse gestor, né, esse dono de escritório tem que aprender a lidar com as pessoas. Que eu acho que psicologia devia ser uma matéria obrigatória também na arquitetura, e também não é, né? Como lidar com um cliente chato, né? Aquela coisa assim, né? Como... A professora fala, a gente é psicólogo além de tudo. Não, tem cliente que em vez de ir para psicólogo, em vez de fazer análise, vai para o arquiteto, né? E aí você entra num nível de intimidade com o cliente. Não só cliente, né? Cliente, funcionário, fornecedor. Todo mundo. Você precisa estar ligado em todo mundo, né? E aí você precisa gerenciar pessoas, né? Gerenciar e desenvolver habilidades que são possíveis de serem desenvolvidas, né? Então, o que acontece num caso como esse? Eu chamei ela separado da equipe, vamos conversar, né? E aí você mostra, hoje ela defende o método assim, sabe? Com unhas e dentes, né? Com unhas e dentes, ela não vive sem o método, mas
Nos primeiros 15 dias, ela sofreu, porque ela precisou aprender a lidar com aquilo ali, porque na cultura do brasileiro, você vai reagir a qualquer tipo de feedback, mesmo que ele não seja tão claro assim, mesmo que ele esteja lá no quadro, né? Que ninguém falou nada, mas ela percebeu ali. Fica uma coisa evidente, né? E aí, quando, por exemplo, eu faço uma consultoria, parte da consultoria é coaching, porque você precisa desenvolver as pessoas muitas vezes. Então, a partir do momento que você percebe que a deficiência, que eu percebi no caso dela, que a deficiência estava nesse comportamento, então a gente tem que atuar para esse comportamento ser revisto para que ela possa lidar bem com o método. Senão, toda vez que você vai aplicar o método, aquela pessoa vai fazer aquele tipo de... Não, e às vezes a pessoa é tomadora de decisão, né? Exatamente. Na posição que ela estava, se ela continuasse reagindo, ela ia ser a pessoa que ia parar o processo. Porque ela era uma das donas do escritório. Então, e ela que contratou o processo. E ela contratou o processo. Não, mas você como arquiteto, você devia estar acostumado. Sim. Que as pessoas te contratam e querem que você faça o que elas querem, né? Eu não sei, acho que... desenham para você a solução. Eu acho que uma parte que a nossa profissão tentou aprender a incorporar, não sei se eu estou correto, a gente também passa a vida inteira tentando provar para os nossos pares brasileiros, cidadãos, que um arquiteto serve para alguma coisa, não é isso? Todo o tempo. Então, a gente, ao contratar a Sônia, por exemplo, a gente tem que deixar a Sônia fazer o papel dela. Assim como o cidadão contrata um arquiteto, tem que deixar o arquiteto fazer o papel dele. Mas eu acho que é o momento que os arquitetos vêm para se vingar do que os clientes fazem, entendeu? Pode ser. O cliente vai lá, te contrata, quer que você faça a iluminação e aí ele vai e escolhe as luminárias. Exato. Você fala assim, agora eu vou contratar alguém só para ficar espizinhando. Eu acho que é isso. Eu acho que também é um susto por saber que você passou por muito tempo sem essa noção. Pode ser. Essa noção de Mas aí é um caso para análise. É verdade. Né? Aí porque as pessoas, assim, né, se é só a gente como arquiteto, né, sem a formação de gestor, que a gente sai da faculdade sem ter, a gente apanha muito no início. Sim. Isso é o pior, né? Porque durante a graduação todinha, são 5 anos que você calcula a bitola do ferro da viga, não tem um professor, uma disciplina, nem optativa que seja, que fale, olha, você vai ter que fazer uma gestão da sua empresa, você vai ter que fazer gestão de projetos. Sim. Uma coisa é gestão da empresa, outra é gestão de projetos. Nada que te auxilia, e aí acontece o que você falou. Isso. Aí você sai da faculdade dizendo, Fica declarado. eu quero ter minha própria empresa. E você nem sabe o que é ter uma empresa, você não sabe o que é CNPJ, você não sabe o que é lidar com contador, porque ainda tem essa, né? Exatamente. Você O não contador sabe. não é um cara que te ajuda, né? Ele veio no mundo só para fazer o que o governo quer Mas que ele faça. que tipo de empresa você quer abrir? Opa, mas tem Não mais tem a de menor uma, ideia, né? pois Assim, é. como assim, né? Eu quero brilhar, né? Exatamente, eu quero brilhar. Eu sou um não arquiteto, eu tenho que brilhar agora. Como assim? Eu me Empresa formei, de gente, pequeno deixa eu brilhar porte. aí. Mas Sim, essa sim. questão cultural aqui no Brasil é muito forte, porque eu ainda me deparo com algumas pessoas que falam assim, você é arquiteto? Eu falei, sou. Você pode assinar planta? Pois é complicado, né? É porque eles ainda têm a cultura que o engenheiro faz tudo. Eu costumo falar que o engenheiro ele faz tudo quadrado, a gente faz, mas faz aquela coisa mais bonita, mais elaborada, né? Será que tem algum engenheiro ouvindo? Não sei, cadê os engenheiros desculpa, aí? viu, se tiver algum engenheiro. Mas os engenheiros estão aí para ajudar a gente. E a Porque gente a para gente ajudar eles costuma também, dizer né? o seguinte, cá entre nós, que ninguém nos ouça, a gente costuma dizer que tem a síndrome do pato. É aquele cara que anda mal, nada mal, não, apesar dele não voa, né? Então ele fica ali, ele faz um pouquinho de cada coisa, mas faz tudo mal. Né? E os arquitetos são seres superiores. Tal. Eu não queria ter uma empresa, eu queria sair brilhando, né? Eu queria sair ganhando prêmio, pô. Empresa? Pois é, só que aí eu só consigo isso se eu entregar, se eu conseguir me organizar para fazer bem aquele produto. Se eu entregar, é ótimo. Se eu conseguir acabar o Se eu projeto. acabar o projeto, eu entrego. É. Né? Se eu conseguir ser bem contratado para isso, porque muitas vezes a gente não consegue dar um preço correto, Exatamente. porque você não sabe qual é o esforço para fazer o projeto.
né? Então eu não sei, porque quando a gente fala em fazer o projeto, tem aquele produto que a gente entrega para o cliente, né? Pode ser um modelo, com todas as informações, com níveis diferentes de informação, dependendo de para que o cliente vai usar. Isso. Pode ser um conjunto de desenhos no papel, feitos à mão, pode ser um conjunto de desenho impresso que foi feito no CAD. Isso é um produto. Mas para elaborar esse produto, eu preciso de um esforço que envolve coisas que o cliente muitas vezes não percebe. E que o próprio arquiteto, quando ele coloca isso no papel, isso acontece muito nos cursos que eu faço, como esse que vai acontecer aqui, que quando os arquitetos colocam no papel tudo que eles fazem, eles se surpreendem com todo o serviço que muitas vezes não é quantificado na hora que eles estão e que ele não sabe preparar ou fazer um preço que contemple todos esses serviços. Porque ele faz o preço X reais por metro quadrado. Né? Ou entra naquela tabela maluca lá do CAL que veio do IAB, que não sei o que vai porque X%. É produto e é serviço, né? Exatamente. E o serviço é difícil quantificar, né? O tempo que você gasta atendendo um cliente, quantas vezes ele te liga, quantas reuniões você faz, quantas opções de projeto. Se você fizer 10, vai querer 15. E aí entra uma questão de relacionamento, de você se impor no relacionamento. E quanto mais claro está o processo, é mais fácil de você mostrar para o cliente o trabalho que aquilo dá, né? Que aquele processo ele tem uma continuidade, né? Não é uma coisa isolada. E além disso, o ser humano ele não tem muita prática de tempo, né? De quantificar tempo. Então ele normalmente, isso qualquer pessoa que vocês perguntarem, você demora quanto tempo para fazer isso para mim? Pode ser digitar uma carta até elaborar um modelo super complicado. O cara vai dizer um número, em termos de horas, de dias, muito diferente do que vai acontecer na realidade. Isso eu faço rapidinho, né? Isso eu faço rapidinho. Ah, doutor, isso aí é tranquilo. E aí, qual é o problema? É que você, muitas vezes, você diz, eu faço rapidinho, aí você imagina que vai gastar uma manhã, você gastou 2 dias inteiros. Não acabou? Não acabou. E você não parou para aprender com aquele processo. Você já esqueceu que você disse que ia demorar 4 horas, e você demorou 16, e você não viu aonde estava o problema. E se você for avaliado, provavelmente você vai se defender. Mais tal coisa. Tocou o telefone, eu tive que atender o telefone. Mais. Aí você fala assim... E se você aprende com esse processo, e nisso o método ajuda a gente também a entender esse tempo, né, e perceber o tempo que você demora para fazer uma determinada coisa, você começa a estimar melhor as suas propostas. Você entendeu, e a tua equipe entendeu quanto tempo ela demora para fazer alguma coisa, e qual é o esforço que você precisa. 2 reuniões com o cliente. Mas a reunião com o cliente, você tem que preparar a reunião, você tem que... O cara atrasa, então você fica lá, mesmo que seja 15, 20 minutos, esperando, você não marcou uma outra coisa. Ou você tem que pegar um carro para chegar no trânsito de São Paulo, por exemplo. Metade da reunião é bate-papo. Metade da reunião é bate-papo. Café, né? Então você demora 4 horas, muitas vezes, numa reunião. E você imaginou que você ia demorar quanto? Uma reuniãozinha rápida, só vou apresentar o projeto, 1 horinha. E a parte útil fica sendo de 20 minutos, 30 minutos. Só que tem tudo isso, você tem que considerar no teu preço. E tem que consolidar a reunião depois, né? Depois você tem que fazer uma ata, você tem que mandar isso para o cliente. Às vezes aquela reunião demanda uma mudança no projeto, você tem que mexer no projeto. Então, essa é uma questão que a gente não está acostumado a pensar. É por isso que a gente não sabe nem precificar, porque a gente não consegue entender o que a gente precisa cobrar. Isso. Eu acho que a gente, na pós agora, a gente fez um exercício onde a gente colocou tudo que a gente precisava. Aí você fala, caramba, isso é justo. Só que antes a gente cobra por metro quadrado, por sei lá, e aí você nunca consegue, às vezes você se sente explorando o outro. Eu vou cobrar tanto de você, mas parece que eu estou explorando essa pessoa. E aí você não consegue defender isso. Exatamente. É meio com constrangimento. Eu tô com uma experiência assim. Eu fui avaliar quanto realmente o meu trabalho deveria ser pago, e a perspectiva do cliente do valor era muito menor do que eu tinha orçado
pra mim, né? Eu não tinha passado ainda pro cliente, tanto que ele tá esperando aí do valor. Ainda vou dar uma surpresa, um susto. Vai dar um susto no cliente. Só que assim, às vezes o cliente, ele acredita que o projeto é como se fosse pastel. Isso. É feito na hora. E na verdade às vezes não é. Eu costumo falar com meus clientes que eu sei mais ou menos, por exemplo, se o meu projeto vai durar uns 4 dias para eu poder entregar um anteprojeto, eu peço uma semana. Sim. Então eu sempre tento dobrar aquilo. Para quê? Porque tenha tempo de estar entregando. Às vezes eu entrego antes, beleza. Às vezes quando está apertado, aí corre. Então às vezes passo de horas e horas. E a gente não consegue cobrar isso. Uma coisa é você cobrar horário comercial, outra coisa é você cobrar depois das 6, ficar até meia-noite, 1 hora, 2 horas. E como é que você vai cobrar isso? Você vai cobrar isso no noturno? Então, quer dizer, então você fica perdido. Você fica perdido. Só que você precisa também se organizar e também priorizar de forma que você não fique doente. Isso. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que esse esforço para você, o teu adicional noturno que você não cobrou, você tirou de algum lugar, tirou das tuas horas de sono, tirou da relação com a família, tirou de algum lugar. E isso vai se refletir em questões físicas, psicológicas. Você vai chutar o cachorro, coitado, não tinha nada com isso. Exato. Né? E na realidade isso é um aprendizado. Sim. Né? Toda a parte. E quando a gente fala dessa gestão, ela é uma gestão que é para o nosso dia a dia também. Né? Isso para a gente como ser humano. Isso já a gente vai aprendendo. A gente trabalha também na parte da confiança da palavra. Eu sou uma pessoa assim. Se eu falo para você que eu vou entregar hoje, eu vou entregar hoje, nem que seja meia-noite. 11h59 eu estou te entregando. Mas eu te entreguei. Isso. Passei minha, olha lá, entreguei hoje. É assim que eu faço. Então eu trabalho muito com a confiança no profissional. Tanto na parte de mão de obra, empreiteiro, eu sempre falo, você vai me entregar esse tal dia, você vai me entregar? Se ele não me entregar, eu vou cobrar dele. Agora, se eu falei, não, eu vou te entregar isso, então eu vou entregar. De uma maneira ou outra eu vou entregar. Tem esses processos e essas regras têm que estar bem esclarecidos no começo, né, Sônia? Porque inclusive hoje a gente tem uma quantidade de formas de comunicação enorme. E se você não deixa muito claras as regras da convivência, sejam regras em relação a prazo, ao valor que eu dou para a palavra, coisas básicas como essas, estão ligadas muito mais à integridade do ser humano. Preciso declarar, né? Você precisa declarar. Você precisa, até o que é óbvio precisa ser dito, né? Que é uma frase que eu gosto muito. Mas você, por exemplo, hoje é muito comum os clientes quererem fazer grupo de WhatsApp com você, que aí a mulher do cliente, o cliente, o empreiteiro, você, o marceneiro. Eu tenho aqui alguns. Eu tenho alguns aqui. Você começa a receber o gatinho do fim de semana, né? A mensagem de não sei o que nunca mais acaba, né? E o cara cria uma expectativa de que ele vai mandar alguma coisa às 11 da noite. E você vai responder. Ou no fim de semana, e você vai responder. Afinal de contas, você mandou um gatinho do fim de semana às 11 horas, quer dizer, você está acordado. Então é melhor você começar a fazer projeto, né? Mas eu acho que a credibilidade no profissional também é importante. Sim, claro. Se você dá credibilidade ao seu cliente e aos seus prestadores, você consegue gerar mais clientes. Mais pessoas que confiam no seu trabalho. Então eu não me desculpa, fugi a palavra. Comprometimento meu é assim, se eu achar que aquilo lá dá para fazer, eu vou fazer e vou cumprir. Agora se eu falar, não, nesse prazo eu não consigo fazer, eu consigo fazer tal prazo. Eu sou claro com o meu cliente, eu sou claro com o meu fornecedor. Então quer dizer, se você não tem isso, e coisa que não acontece, hoje em dia, tem colegas meus que às vezes não são claros. Às vezes não sei também seus colegas não querem ser seus colegas errados, mas assim, eu já descarto. Claro. Então, quer dizer, eu procuro ter pessoas perto de mim para ter a credibilidade da minha palavra e também para ter a credibilidade deles. Se eles conseguirem me dar credibilidade, eles vão continuar tendo trabalho comigo. E tem a questão da cultura que você vai criando dentro do ambiente de trabalho, né? Eu tenho lá no escritório um quadro, duas coisas que a gente imprimiu lá,
que a gente brinca o tempo todo. Uma é isso que ele falou, de projeto não é pastel, aí tem a imagem do pastel e do projeto, isso não é pastel, isso é projeto. De São Paulo. Tem os memes aí na internet, projeto não é tipo um meme que eu tenho, e a outra é uma linha do tempo, assim, tipo, que é a linha do tempo do projeto, né? Contratação, uma parte vermelha, foda-se, aí depois amarelo, pânico, e o vermelho faz tudo chorando. Deixa eu interromper aqui, deixa eu agradecer aqui ao Thiago, Valterone, nosso amigo, ao Henrique Rodrigues, ao Bruno, ao Luciano e a Juliana que trabalha aqui também, um abraço, Douglas, as pessoas, e o Douglas Silva lá do Rio, tem uma pergunta aqui pelo Facebook, que é essa aqui, ao invés de estimar o tempo, que eu julgo que todo cliente é capaz de duvidar, se não é mais interessante o profissional estipular e mensurar o fluxo do trabalho, o produto final, que é mais fácil de provar. Então, o que você acha dessa pergunta do Douglas? Eu acho que ele, na verdade, ele resumiu um pouco do que a gente falou. Porque quando a gente estima, a gente está estimando em cima de lições aprendidas, né? Ele escreveu de uma outra forma isso. Né? Então, quando eu estou falando de estimar, ela não é incompatível com você mostrar o fluxo e provar para ele. O problema é que você tem que dar esse preço antes para o cliente. Ele só vai te dizer para começar se você disser quanto vai custar antes. Quando você diz quanto vai custar antes, você ainda não fez. Você tem que estimar em cima de lições aprendidas de outros projetos, de informações históricas. Quanto mais claro o processo estiver, para você e para o cliente, é muito mais fácil de você mostrar para ele o que você está fazendo e por que demora aquele tempo. E por que você cobra aquilo. Isso, exatamente. Então, é fundamental você ter esse processo claro, esse processo desenhado, vamos chamar de desenhado, né? Sim. Que pode ser uma WBS, que é uma estrutura analítica do projeto onde você mostra para ele tudo que é feito, todos os produtos, todos os pacotes de trabalho que você tem que fazer. Você pode ter um fluxo de atividades, mas quando você começa a mostrar isso para ele começa a entender também qual é o papel do arquiteto. Claro. O que o arquiteto faz, não é só um desenhinho. Entendendo o produto, ele consegue entender a sua função em relação àquilo. Exatamente. O processo, você vai passar. O que é bem difícil, né? O que é bem difícil dentro da arquitetura, né? Porque você não consegue demonstrar assim esse processo tão facilmente para o cliente, porque é uma coisa um pouco intuitiva. Acho que a Sônia vai ter umas dicas, né, sobre isso aí, né? E tem uma pergunta do Leandro, aí pelo GoToMeeting, que assim, essa pergunta a gente estava conversando na hora do almoço também, olha só. Como você falou que o método precisa ser adaptado, seria possível aplicar algum método ágil para quem trabalha sozinho? Claro. Né? Claro. O que acontece é que a primeira pessoa que tem que ser educada é você. Essa resposta é ótima, né? Porque senão você não consegue educar o outro. Isso. Né? Você não vai conseguir construir uma cultura o dia que você tiver uma equipe maior. Claro. E para você conseguir delegar um trabalho para alguém, uma tarefa para alguém, você precisa ter essa tarefa organizada. Então, o que eu espero, o que eu faço num projeto executivo? Eu detalho áreas molhadas, eu detalho os granitos, detalho isso, aquilo, tal, para... Ok. Faço vistas, faço plantas, faço teto, tá. Isso. Eu preciso ter isso, de alguma forma, mapeado, para que eu possa passar para que alguém faça isso. Claro. Se eu não tiver isso mapeado, se para cada vez que a coisa acontecer eu mesmo invento uma coisa diferente, porque afinal de contas eu trabalho sozinho, então eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu sou o meu dono, eu não vou conseguir crescer, vai doer muito crescer. Sim. Porque na hora que eu começar a crescer, eu não tenho padrões. O melhor momento de você começar a organizar isso, e organizar o pensamento ágil, quando você está sozinho. Porque dizer, quando então a você pergunta do Leandro é crescer, muito boa. você cresce de uma forma estruturada. Você cresce já com um pensamento, uma filosofia para crescer. Então, os métodos ágeis, puros, eles propõem que você não tenha prazo, né, primeira coisa, mas a gente pode trabalhar com limite de prazo. Claro. Eles propõem que você tenha equipe dedicada,
que é um sonho. Que é um sonho. Né, pra gente, como arquiteto. É coisa de startup americana, né? Você vai ter só, para cada projeto eu tenho aquelas pessoas que vão trabalhar só naqueles projetos, só naquele projeto. Mas, assim, o próprio Scrum, que é um dos métodos ágeis que eu uso como referência, os autores dizem o seguinte, ele é uma estrutura que pode ser adaptada. Ela é uma estrutura que ela pode ser, tem um conjunto mínimo que faz ele ser ele mesmo, que faz ele ser o Scrum. Mas eu posso juntar outras coisas. Né? Quando a gente pega o Kanban, por exemplo, Sim. que é placa visível, que é aquele quadrinho, né? Fazer, fazendo e feito. Quando você junta o Kanban com o Scrum, você já está criando uma coisa nova. O Scrum sozinho ele não nasceu com o Kanban. Uhum. Né? Então, tem gente até que chama de Scrumban. Né? Então, esse Scrumban, ele já é uma... E hoje a gente não consegue pensar num sem o outro. Sim. A gente não consegue pensar em fazer o Scrum sem ter um quadro. Como é que eu vou fazer o Scrum? Eu até mesmo perguntando para a Sônia antes, eu confundi uma coisa com outra. Para mim é quase tudo a mesma coisa. Porque eles estão... Eu, às vezes, dando palestra, né, eu uso a foto de goiabada com catupiry. Ah, é? Porque nasceu um para o outro. Que nem goiabada e catupiry. Interessante, interessante. Deixa eu te refazer a pergunta que eu fiz na hora do almoço, que eu achei interessante, né? É aquilo de quando o arquiteto tem 5, 6, 10 projetos simultâneos e esses cronogramas eles vão se sobrepor. Como gerenciar, né? Porque cada um vai ter os seus sprints e como sobrepor e gerenciar esse conjunto de projetos. Então vamos lá. Primeiro, a gente trabalha... Um escritório de arquitetura ele é um escritório de gerenciamento de projetos. Né? Então você nunca pode pensar num projeto sozinho, como se estivesse dentro de uma caixa, né, isolada. Na realidade, a gente tem outras coisas acontecendo. Algumas coisas são rotina, que vão acontecer sempre. Isso. Né? Então, por exemplo, para a gente, rotina ir atrás da parte comercial. Eu tenho que ter um tempo no meu dia para fazer o meu comercial, porque senão eu vou ficar sem projeto. Quando o projeto acabar, eu vou dizer, descobri que eu fiquei sem projeto. Né? Isso era muito comum. Né? Em determinadas gerações isso era crônico. Isso era crônico. E eu preciso ter um olhar geral, eu preciso ter um olhar macro de cada projeto. O ideal é que isso fique pendurado na parede, que eu tenha lá, que eu olhe para aquilo todo dia. Eu tenho um mapa anual, todos os meses, né? Olhando no mínimo 8 meses para frente. Né? Se a gente tivesse agora, a gente já estava avançando no início do ano. Por quê? Porque eu preciso pensar também no meu fluxo financeiro. Então, eu preciso saber quando é que vai acabar o meu último projeto aqui, porque eu tenho que correr atrás de projeto, tem um comercial envolvido nisso. Claro. Eu tenho que olhar o escritório como um todo. Ao mesmo tempo que não dá para pegar mais um projeto estourado, de repente você não consegue, né? Eu até às vezes consigo, mas eu vou ter que pensar se eu vou ter que terceirizar, uma parceria. se eu vou ter que contratar mais alguém, se vale a pena naquele momento eu fazer isso. Eu preciso tomar decisões. Eu só tomo boas decisões se eu tenho informação. Claro. Né? Então, eu preciso de um mapa geral de todos os projetos, com todas as entregas. Né? E quando entra um projeto novo, eu fiz uma proposta comercial. Na minha proposta comercial, eu coloco que eu vou demorar 1 mês para fazer o anteprojeto, 2 meses para fazer o executivo, sei lá, depende do tamanho do tipo de projeto que a gente estiver fazendo. Mas eu boto lá uma observação na minha proposta comercial que diz o seguinte: no momento que a proposta comercial for fechada, porque o cliente pode fechar imediatamente, o que quase nunca acontece, Sim. e ele pode demorar 2 meses para fechar. Quando ele fechar daqui a 2 meses, o teu escritório está num outro momento. Então você tem que colocar uma observação ali na proposta comercial, dizendo que vai ser elaborado um cronograma no momento que ele fechar. E aí as datas sim vão estar precisas, vão estar corretas. Claro. E vão estar compatibilizadas com o que acontece dentro do escritório. Porque ele demora 2 meses para contratar e depois ele quer que você faça na metade do tempo. Né? Sim. Exatamente. É o que a gente encontra. Exatamente. Tem uma... Bom, eu acho que é melhor você continuar, depois eu volto para as perguntas, senão a gente vai ficar só... Eu ia acabar de responder essa pergunta dela. Então, a primeira coisa é que preciso ter esse mapa geral. Então, esse mapa geral, ele vai olhar 1 ano, 8 meses, 9 meses. Eu não vou olhar para 2 meses à frente, eu tenho que olhar a médio prazo.
E quando eu penso no meu ciclo de trabalho, aí eu estou pensando na sprint. O ciclo de trabalho é a sprint. No ciclo de trabalho, eu estou pensando em 1 semana, 2, 3, no máximo 4. Eu já acho 3 e 4 muito para a realidade do arquiteto. Eu sugiro começar com uma, para você aprender o processo e depois passar no máximo para 2 semanas de ciclo. Aonde você organiza o que vai ser feito e prioriza o que vai ser feito naquelas 2 semanas. Em função de quê? Em função do que você tem para entregar, daquele mapa geral que está lá, pendurado na parede. Ah, é legal, está no project, dentro do computador, não sei o que e tal. Só que você abre, você não consegue enxergar, porque na tela do computador, se você tiver muita coisa, for muito grande o cronograma, muito longo do projeto, você não consegue ver tudo, aí você dá o bendito do zoom lá, e aí você já perdeu a informação, porque você está vendo parcial. Foi um grande problema do AutoCAD, inclusive, porque você passou a ver um pedacinho na tela, aí você apagou lá uma parede e sobrou uma cota que depois aparece na hora da revisão. É complicado. Porque você está vendo um pedaço cada vez. Eu acho que esses recursos, essa questão visual eu acho bem importante. Na verdade, eu encontrei uma metodologia pela que eu comecei a ler um livro de TI e eu nunca tinha visto isso e vi e falei, nossa, isso em arquitetura seria interessantíssimo. E aí foi que eu encontrei o seu livro e algumas outras coisas mais relacionadas para a arquitetura. Mas a parte visual foi o que me chamou muita atenção, porque o arquiteto, ele em si é muito visual. E quando você consegue ter ali, acho que o ser humano ele precisa disso, né? Mas quando você consegue ter ali, parece que você entende exatamente o tempo que você demanda, o que você precisa, você organiza melhor quando você tem tudo ali visualmente. Então acho que a TI, ela desenvolveu isso, só que eu acho que perfeito para qualquer pessoa. Sim, claro. Justamente porque você tem o controle. Você passa a ter o controle. Você não é mais algo só de pensamento. Ele tá ali, ele tá físico, né? O que é melhor? Você relacionar essas caixinhas que aparecem aqui ou você num quadro, né, como esse daqui, né, você relacionar as áreas. São as mesmas áreas. Você pega qualquer um desses quadros aqui, não sei se eu não lembro se tem alguma maior aqui que parece esse quadro. Vamos ver. Não Então a gente pega aqui no seu livro. Por isso que tem o livro. Né? Eu vou achando aqui, qual que você quer aqui? O quadro Kanban. O Kanban? Mas é antes, né? Desculpa, esse aqui. Esse pode aqui? ser esse. Muito bem, a gente pode mostrar aqui na câmera para o pessoal, ó. Pessoal aqui do GoToMeeting. Quando você tem essas áreas aqui, você relaciona uma com a outra. Então você vê uma relação direta. Coisa que não acontece quando você está naquele quadro. Né? Quando eu tenho isso, é muito mais difícil eu conseguir, nessas caixinhas, ver a relação entre as coisas. Enquanto se eu estou usando um Canvas, né, que entrou na moda, o Canvas também para negócios nos últimos tempos, quando eu estou usando o Canvas, eu estou relacionando caixinhas, entendeu? Eu tenho aqueles temas que eu estava lá, mas eu trago o essencial que eu preciso e identifico como é que isso se relaciona com a outra célula. Tanto que eu fiz um redesenho para o livro, né, que já existia um Canvas para gerenciamento de projetos, mas primeiro que o toque do arquiteto, né, tinha uma coisa lá que visual não estava muito bom, né? Então teve uma questão de toque ali, mas também teve uma outra questão de o que era essencial para o arquiteto. Dentro do pensamento Lean, que eu tiro o que não me agrega valor, eu deixei no nosso Canvas só o que é essencial para o escritório de arquitetura. E criando as relações. Então, se eu tenho escopo, tempo, custo. Isso está um do lado do outro. Por quê? Porque eu tenho que gerar intuitivamente essa relação. Claro. E isso, o Canvas, ele começa a aparecer aí em 2004, né, como um Canvas de negócios e tal, só que a origem disso vem lá do Lean da década de 40, que é o formato A3, né, onde a Toyota propunha que as pessoas resolvessem qualquer problema num A3. No A3 mesmo, nosso A3 de arquiteto, uma folha A3. Por quê? Porque a folha A3 ela começa a ser compartilhável.
A folha A4, você se abraça com ela e ninguém vê do que você está fazendo. Né? Curioso, né? E o A3, ele já cria, eu já consigo compartilhar, eu consigo co-criar, que está super na moda agora, palavra do século XXI, né? Co-criar é bom. E aí saiu lá do co-criar, vamos co-criar uma solução. Só que eles não usavam o co-criar, mas o pensamento era o mesmo. Claro. Isso vem lá do Lean, do A3, da Toyota, não sei o que, década de 40. Então, na realidade, a gente está agora resgatando uma série de coisas que estão nessa essência. Exato. E que eu acho que é o que vai fazer o arquiteto sobreviver. Vai ajudar muito, porque senão a gente não consegue, né, tem que saber administrar o próprio tempo, saber administrar o próprio escritório, senão você não consegue nem entregar o produto. Sim. Né? E esses métodos vão ajudar muito. A Carolina perguntou aqui sobre a aplicação de métodos ágeis, como a gente pode relacionar a aplicação desses métodos ainda na faculdade de arquitetura. E aí, lá a gente encontra muita dificuldade para trabalhar com gerenciamento. É uma pergunta. Olha só, eu já tentei. Já levei em algumas universidades a ideia e ninguém me deu bola. É mais ou menos o negócio do BIM. O cara fala, que bonitinho, passa né? Ninguém me deu bola, porque as pessoas achavam assim, sei lá, que eu estava querendo subverter os arquitetos. Né? E eles falam que vai tirar a criatividade. Eu acho que, assim, quem está gerindo ainda as escolas de arquitetura ainda é uma geração que foi desenvolvida em outra época, né? Com outros conhecimentos, outros referenciais, né? Então a gente tem dificuldade com isso. Mas para você ter uma ideia, a minha pretensão é um pouco maior do que... Porque eu já tentei nas escolas de arquitetura e elas não me deram bola. Então eu agora desenvolvi um programa de educação sustentável com uma amiga minha que trabalha com sustentabilidade. E a gente está levando para as escolas. Que legal. Para primário não, ginásio, que agora Isso. E ensino médio. Ensino fundamental. Ensino fundamental 2. Fundamental 2. E a gente está levando para as escolas, a gente fez na virada sustentável uma experiência numa escola. E a ideia é ensinar as crianças a gerenciar projetos. Isso em Portugal, que a gente fica de brincadeira com Portugal, em Portugal eles ensinam Scrum nas escolas, entendeu? No ensino fundamental. Então, por que não? Há um mês, mais ou menos, o meu afilhado falou na escola, eles estão com um projeto interdisciplinar de empreendedorismo. E aí, né, eles querem aparecer, né? Aí falou da madrinha, não sei o que e tal, e eu fui na escola, né, fazer lá meu papel de madrinha, fui eu na escola fazer uma palestra para a garotada. E foi muito legal, porque depois o coordenador ficou mandando para mim o que eles estavam fazendo, e eles estão fazendo Kanban. Eu dei uma palestra de 1 hora. Entendeu? Mas por que na graduação não? Por que não na graduação? Eu não me conformo com isso. Por que não na graduação? Então inscreva-se no curso que vai acontecer aqui no TI Lab. Vamos fazer o Scrum, rapaziada, né? E colocar um quadro, né? Vai ser interessante para usar essa mesa aqui. Porque o ideal era você começar a efetivamente usar isso na graduação, para você conseguir depois... Isso está na veia, porque você não se preocupava mais com isso. Você gerencia seus próprios trabalhos. Exatamente. Né? Então, a molecada lá da escola... A pergunta da Carolina é ótima, né? Do Rio, a escola do meu afilhado lá, do Rafinha, eles estão fazendo. Né? E aí o coordenador começou a mandar, as fotos estão aqui no... Gente, vai dar briga da família, imagina, no Natal. No Natal o menino tá fazendo Kanban, o processo de convidado do Natal. E faz um Scrum, pega a mãe, faz isso, vó, é aquilo, vamos. É ótimo para gerenciar marido, Kanban. Isso, reunião de 15 minutos. Kanban é maravilhoso para gerenciar marido. E gerencia marido, fala marido, 15 minutos pra você falar. Acabou, tchau, bora. Vai no supermercado, vai no Zona Sul, compra os negócios, volta, não sei o quê. Isso. Nossa, gente, é uma revolução, né? Parece bobagem, mas não é, né? É uma revolução, né? Você mexe com o comportamento da pessoa. Né? Mas você mexe, exatamente. Por isso é que se você começa a fazer, você começa a modelar mentalmente dessa forma, seja na graduação, seja nas escolas, que a gente agora está com esse projeto nas escolas. É sensacional. Você começa a criar uma geração diferente. Exatamente. Que são conceitos muito simples,
mas que quando eles estão no sangue, a coisa funciona muito bem. Você Sim. não tem reação mais. Você vai se preocupar com outra coisa. Você vai se Isso. preocupar em criar, né? Exatamente. Mas já tá É engraçado no que ele modelo libera mental. tempo para você É. criar. Isso. Eu ia esse falar é o sobre objetivo. isso, sobre a inovação. Esse método vem da TI e a TI ela precisa o tempo todo estar inovando. Então, e a arquitetura, ela não te dá muito espaço para isso, porque você pega o estagiário ali, você manda ele fazer, e às vezes o cara é genial, só que ele não consegue fazer o que você quer. Exato. Ele tem habilidade para outras coisas, mas ele não consegue fazer o que você quer. E esse método eu acho interessante porque você trabalha com equipe, em grupo, e você consegue colocar as pessoas como... Ela leu o mesmo livro. Viu? ela dá... ele te dá, na verdade... ele te dá, na verdade, você tem autonomia. Sim. E começa a desenvolver profissionais maravilhosos e coisas muito novas, inovações, coisas que acho que para a área de arquitetura a gente precisa muito. Exatamente. E quando enquanto estava esperando aqui, que o João estava acabando uma aula, eu comecei a folhear uns livros de BIM ali e falei, depois eu disse para ele, eu falei, é só a gente marcar aqui o que é gestão. Isso. Né? Se você não tem o processo organizado, se você não é ferramenta que vai resolver a tua vida. Da mesma forma que o project não resolve a tua vida, se você não tiver uma forma de pensar por trás do project, se você não souber para que você está fazendo o project. Né? O BIM também, como sistema, é maravilhoso. É o futuro. Se você não pensou até agora em fazer um curso de BIM, entender, escolher uma dessas ferramentas, ver que melhor se adapta, etc., está perdendo tempo. Exatamente. Agora, a ferramenta não resolve a tua vida. Exatamente, é isso mesmo. Você precisa... Quando a gente está falando de BIM, que eu tenho vários profissionais diferentes, em lugares diferentes, que podem mexer no mesmo modelo, a gente está falando de uma gestão de pessoas muito mais complexa. Sim. Eu estou com a equipe remota. Muito mais integrada, né? Claro. Então eu preciso coordenar isso de uma forma muito melhor. Exatamente. Eu não consigo fazer isso intuitivamente. Tem 2 comentários aqui da Vanessa, que ela fala que ela adoraria desenvolver um mestrado a respeito do gerenciamento de projetos para arquitetos. Muito bem, que o tema é fantástico. E a Carolina também ela tem iniciado esse tipo de pesquisa, me surpreendi com isso das graduações, quer dizer, provavelmente ela está querendo dizer que as graduações não se incomodam com isso. Né, e onde tantas mentes que buscam métodos ágeis poderiam ter, provavelmente, né? E essa iniciativa sua ela achou incrível. Eu também achei, eu não sabia, realmente achei muito, muito interessante, né? Uma coisa, Natália, que você viu aí, só avisando, a gente tem a sala doutor, que é ótimo, Legal. né? Então quem tiver na sala, já até coloquei um link. Se sair não entra, né? Se sair entra em outro lugar. E a gente colocou... a gente colocou... Não, precisa dar... A gente colocou o link no site, no GoToMeeting, e o link da página no Facebook. Então, caso vocês saibam de alguém, pode pôr o link para poder ver a live no Facebook, que cabe mais gente. Né? Mas que legal, não tô achando ótimo, tá cheio de gente aqui. Né? Agora é o seguinte, assim... Eu ainda não desisti das graduações, não. Não pode, não. Então, eu continuo insistindo. Então, quando as pessoas dizem, eu conheço fulano em tal escola, lá vou eu. Vamos nós. Recentemente eu estava procurando, né? Porque eu também estou nesse caminho de tentar aulas, etc. E eu me formei pela Belas Artes, São Paulo, e eu fui dar uma olhada no curso, né? Conversei com o meu orientador de lá, como que estava o curso, e lá eles inseriram uma disciplina que chama Empreendedorismo para Arquitetos no curso de graduação. Eu falei, uau, Faz né? todo sentido, Pois né? Era a aula que eu queria não sei dar, como é que está essa, né? sendo... Mas é inovador, né? Eu vi, tem uma universidade nova no Rio, que ela veio do Nordeste, Grupo Ser. E eles chegaram no Rio tem um ano praticamente. O curso de arquitetura eles não conseguiram, está lá o programa, mas eles não conseguiram começar. Mas tem uma disciplina de empreendedorismo para arquitetos, mas eles inseriram isso em todas as carreiras. Sim, é importantíssimo. Eu acho que está sendo uma demanda muito forte. Eu acho que por causa dessa coisa de startup, toda essa novidade ainda. E tem tido demanda para falar sobre empreendedorismo. Né? Então a gente vê, por exemplo, essa escola do meu afilhado, uma escola que esse ano eles optaram por não fazer a feira de ciências. Eles estão fazendo uma feira de empreendedorismo. Minha nossa, que legal.
Então, é uma mudança que você começa a perceber, né, e que tem sido surpresas boas. Né, tem tido demanda para falar sobre entrevista, falar sobre empreendedorismo. Então, mas é essa geração que está agora, Sim. que está começando a entrar no mercado agora. Mas a que está na graduação agora, Ela hoje, precisa disso. ela Ela ainda não está sendo Não. formada para isso. Porque eu A toco Carolina nesse está convidando assunto. para você palestrar lá na faculdade dela, que eu não sei qual é. Se a Carolina quiser dizer para nós qual é, a gente fala aqui. Né, Carolina? Muito obrigado. Olha só, tô Aí, ó. dentro. É assim que funciona. Vamos Tô lá. dentro, a gente Vamos lá pode fazer trocar. as canvas. Né? Figurinha, né? Figurinha. Isso, porque a gente vai ter todos os contatos aqui da Sônia. Sônia, então, continuando aqui, né? Continua, a gente está se continuando. Mas vamos Não, lá. é que aqui a gente está usando como uma Um referência aí. suporte, Perguntas, tem mais Ô, perguntas? Sônia, eu posso fazer uma pergunta? Deve? Esse processo de gerenciamento, Você pega. lógico, para arquiteto existe o processo criativo. Isso é casado. Isso é casado. Eu sou muito fã do Frank Gehry. Eu acho legal quando ele, para ele desenvolver um projeto, primeiro ele faz aquelas maquetes doidas dele, pega lá papel amassado Isso. e vai desenvolvendo. Eu tenho um sistema que eu uso. Às vezes as pessoas acham que é muito ultrapassado ou que eu perco tempo. E se isso realmente perde tempo? É isso que eu vou perguntar para você. Mas assim, eu pego o desenho, antes, eu vou até o local, vejo o local, já imagino a edificação lá e já começo a desenhar, fazendo rascunho no papel, mesmo não saber, sei a topografia, mas eu não sabendo as outras coisas que implica, a altura, a gabarito, essas coisas. Na faculdade, os professores eles pegavam muito no meu pé por causa disso. Eles falavam que é perda de tempo, você não pode fazer um projeto. E todos os meus projetos, eu tive, são poucos, né, mas tive êxito daquilo que eu imaginei antes de acontecer, muita coisa dele eu consegui aproveitar no projeto até o final dele. Isso atrapalha esse gerenciamento, essa criatividade quando você vai iniciar um trabalho? O processo de gerenciamento, né, o método de gerenciamento que você usa, ele tem que ser casado com o teu método criativo. É por isso que a gente fala em adaptar. Né? Uhum. Eu não posso pensar, pegar um cronograma detalhado, por exemplo, de um projeto meu e querer que você se encaixe nele, porque aí o teu processo vai atrapalhar o meu cronograma. Uhum. Você precisa prever isso. Se isso como processo criativo para você funciona, ok. O que eu posso dizer é o seguinte, tecnicamente, quando eu penso, se eu não pensar, esse é o teu processo criativo, sobre o qual você está confortável. Agora, se eu pensar que você está gastando um tempo sem considerar as limitações daquele terreno, a gente vai dizer, realmente, é o que os teus professores diziam, você não tem as limitações ainda, você está completamente solto. Sim. Então, é um tempo ali que eu gasto. Agora, pode ser que dentro do teu processo criativo isso não seja uma perda de tempo. Se você consegue aproveitar coisas desse processo mais na frente, você talvez seja a sua forma de mergulhar naquele projeto, naquele terreno, naquele espaço. Seria importante computar isso como Sim, tem que para ser. poder cobrar. Não, isso tem que ser computado. Claro. Agora, se ele fizer um cronograma do projeto dele, ele tem lá um tempo que ele sabe que ele vai gastar com isso. Quer dizer, aquilo que você falou, os métodos não limitam a criação. Ele pode criar desse jeito. Pode criar desse A jeito. outra pessoa pode criar sonhando, ela cobra quanto custa o sonho dela. Cada um tem um método de criação, né? E o teu processo de gerenciamento ele tem que ser coerente. Claro. O que você não consegue fazer é pegar o meu método de gerenciamento sem considerar isso, ele amarradinho, Sim. com as minhas etapas, e querer que você se adapte a isso. Sim, senão Porque assim, nesse processo que eu trabalho, a gente sabe, por exemplo, a gente pega lá, sei lá, o nome de uma prefeitura, alguma coisa assim, você já sabe os recuos, você já sabe os gabaritos de altura, você viu o local. Então, na hora de você fazer a construção, eu pelo menos, no primeiro momento, quando eu vou visitar o cliente, quando eu vou ver o local, eu já visualizo aquilo ali.
Eu sou a pessoa que eu visualizo, eu vejo as coisas. Uma coisa engraçada que eu falava na faculdade, eu falava, e ainda falo para alguns colegas meus, que eu, antes da arquitetura, eu enxergava o mundo como todo mundo enxerga. E eu não sei se isso acontece com vocês também. Eu vejo, hoje quando eu vou na rua, eu vejo tudo com perspectiva. Eu vejo da onde vem, onde começa ali a linha do infinito. E quando eu vou nesses locais, eu acabo já enxergando, mesmo não tendo nada lá, eu já consigo enxergar a edificação pronta. Sim. E nesse processo, na época da faculdade, os professores falavam, olha, você não pode ficar imaginando uma coisa que ainda não existe. Eu falava, como? Isso é do ofício do mas como? arquiteto. Assim, não, mas você tem isso, você tem essa regra para seguir. Não, tudo bem, mas eu estou vendo ali. Isso. Eu vejo uma foto, eu vejo o local, eu falo, que esse processo de abstração, para alguns, é o que desperta a criatividade, né? Esse processo mesmo de, quando lá no final do projeto, mesmo você tendo aproveitado pouquíssimo do início, foi ele que deu o start das ideias. Né? Tem uma experiência. Quando eu fiz o mestrado, né, eu comentei que a minha busca foi por um método de intervenção em edifício histórico. Isso não tinha isso registrado, eu tinha que descobrir o que as pessoas usavam. Como o mestrado começou em 2000, eu peguei a última década e mapeei tudo que tinha saído na revista Projeto IAU, os projetos que eram considerados mais significativos, e busquei contato com aqueles arquitetos. E aí eu consegui 6 arquitetos para entrevistar longamente. E você chegava para eles e perguntava, como é que é o teu método criativo, como é que você faz, tal. Não, eu não tenho método. Eu, tá bom, então me conta, como é que você faz? Conta aqui pra tia. Aí você vai sistematizando, né? Como é que você faz? Aí ele dizia como é que ele se aproximava, então, é isso, esse é o teu método. Isso é o seu método. Né? E aí, a partir disso, eu consegui ter uma estrutura que seria uma estrutura de boas práticas para você se aproximar de um projeto. Você sente que às vezes você pergunta para uma pessoa que começa a ter um método, você sente que ela fica retraída? Ela fica como com medo, se você tivesse. Se estivesse engessando ela. Não fala que eu tenho um método. Na verdade, você tem. Arquitetos não podem ter método, né? Engenheiro tem método, arquiteto não. Por uma preconceito. ofensa. Aí a gente perde mercado e ninguém sabe explicar por quê, né? Exatamente. Pois é, complicadíssimo isso aí. E aí, Uma vez perguntar para o arquiteto, falar, e aí, você viu, você segue tal norma? Fala, norma é um negócio... Me limita, me restringe. Norma Deixa não. A criança cair da escada mesmo, sem problema. tem umas brigas horrorosas por causa disso nos escritórios. De vez em quando eu presencio algumas, assim. Eu vou como consultora e aí eu pego 2 sócios, assim, brigando por causa. Não, eu quero a rampa sem guarda-corpo. Aí o outro diz, não pode, porque tem a norma. E que norma? Aquilo vai ficar muito mais bonito sem guarda-corpo. Eu já vi argumentos assim, mas se você for fazer uma trilha numa montanha na Alemanha, não tem corrimão. Aí eu falo assim, gente, peraí. Eu já escutei isso. Já escutei a trilha da Alemanha. Pois mas aí você tem uma outra questão, que rolou uma discussão na última turma que eu dei aula de cultura organizacional. Rolou uma discussão com o pessoal de fábrica e eles estavam dizendo o seguinte, que hoje nas fábricas você tem uma preocupação enorme em relação à parte de segurança do trabalho. Você tem muitas regras, mas e isso no Brasil é muito maior do que em outros lugares. Por quê? Porque o brasileiro não tem a educação de berço para cuidar da sua própria segurança. Então você precisa de mais você precisa, porque aqui a legislação ela exige da empresa uma responsabilidade sobre isso. Então, se o cara está sem EPI, se o cara está sem... Sabe? É a empresa que tem que se responsabilizar. A empresa é que vai se responsabilizar. Então, ela cria milhões de regras internas, exatamente porque as pessoas não têm um comportamento natural para isso. Tá vendo? E aí, junto com isso, a gente tem N outras questões, né? Que estão embutidas na nossa cultura, como a gente já falou. Agora, essa questão do método, todo mundo tem o seu método. Ele pode não estar explícito. Eu posso não ter parado para pensar sobre ele. E a gente chegou no final do mestrado, né, quando eu construí esse conjunto de boas práticas, esse método, tem um momento, quando você está falando de edifício histórico, que até acabou sendo o nome da minha dissertação, que é o momento do encontro, a palavra foi essa, encontro do arquiteto com o bem a ser restaurado. Por quê? Porque você vai intervir, qual é a dosagem que eu posso intervir ali?
tem uma coisa muito de sentimento, dessa coisa de visualizar o que pode ser feito, o que aquele edifício, não é o patrimônio histórico, né? O que aquele edifício permite que seja feito nele, como algo que está agregando. Claro. Né? E é isso tem que fazer parte do meu método. Se eu tenho que ficar lá parada na frente do edifício, olhando para ele, ou eu vou circular ali para sentir aquele edifício, os engenheiros vão ter horror quando eu disser que eu vou ficar ali para sentir o edifício. Sim. Isso tem que estar no meu método de gestão de tempo. O cara sente calor, frio, olha lá, né? Eu tenho que estar ali, entender que aquilo faz parte do meu processo de criação. E se aquilo faz parte do meu processo de criação, eu tenho um tempo que eu tenho que prever no meu planejamento e tenho que gerenciar aquele tempo. Enfim. Exatamente, é isso mesmo. E o que é interessante, eu imagino que esse tipo de método que você traz para o pessoal, ele abarca qualquer tipo de método do arquiteto. Né? Sim. Isso é um suporte para você pendurar o seu método. Sim. Não é? Desde que você saiba qual é o seu método. Eu tenho mais uma pergunta. Claro. Ocorreu agora. Queremos perguntas. O meu estudo, especialmente do mestrado, foi implantação de BIM. Eu relacionei bastante a gestão da empresa com a implantação. É possível usar esse método de gestão para uma implantação de tecnologia. Sim, Isso é fato, porque na TI Nasceu na tecnologia. nasceu da TI. Esses métodos ágeis também é possível usar se você considerar uma implantação um projeto. Sim, Claro. mas uma implantação É um projeto, é o que eu digo, é o que eu acredito também. Isso. É um projeto a ser coordenado junto dos demais e que tem interface o tempo todo, né? Sim. Com um ou mais projetos. E é um projeto, eu gostaria de acrescentar, que difícil de ser feito com qualquer implantação de sistema. Sim, Claro. Tá? Como um ERP, você Sim, muda sim. a cultura. Nossa, sim, com certeza. Então, quando você muda a cultura, você tem que ter uma gestão de mudança ali que tem que funcionar junto com esse projeto. É quase que você tem um projeto em paralelo de gestão de mudança que funciona junto, que é uma coisa que para o arquiteto, por exemplo, quando a gente está falando em projeto de arquitetura, isso acaba não acontecendo. Raríssimos os casos que você tem uma gestão de mudança que anda junto. Mas quando a gente está falando de um sistema, da implantação de um BIM, da implantação de um... Eu tentei fazer essa relação, mas é claro, você termina uma dissertação e aquilo ainda fica na sua cabeça. Eu sei que eu nem de longe esgotei e eu continuo pensando e continuo escrevendo sobre e observando, porque agora, pensando nesse método, né, eu não tinha feito essa relação que realmente pode ser que um método mais ágil consiga entrar mais na cultura, né, do arquiteto para gerenciar um processo de novas tecnologias, né? Porque ele pode começar de forma simplificada, com software A, B ou C, e depois sim partir para algo mais complexo. Sim, mas às vezes é necessário o cara fazer um planejamento, fazer um canvas, fazer, arrumar a casa dele, né? Imagina. Porque quanto mais a casa está arrumada, é mais fácil de você chegar com um sistema novo. É difícil você mudar um processo se você não conhece o seu processo atual, né? Exatamente. Posso falar? Eu vi uma palestra sua na... Ai, meu Deus. A professora Assunta que te levou lá. Ah, verdade. Então, Verdade. Quando você falou do BIM, era muito, pra mim ainda era muito o programa só. Ah, sim. E aí quando você foi falando, eu fui entendendo. Só que quando eu comecei a entender métodos, processos de gerenciamento, foi quando eu entendi como que é difícil colocar o BIM mesmo. Porque é exatamente isso. Ele tem que andar junto com uma mudança de cultura. Não só uma mudança, não é só eu vou instalar no computador e acabou. Vai dar tudo errado. Porque não é só isso também. Então acho que o que ela tá falando complementa um pouco o que eu pensei, porque eu tive o contrato ao contrário. Primeiro eu tive o contrato com o BIM, depois eu vi isso e entendi a palestra dele. Ah, que legal. Bom, viu? Agora que ela entendeu, você achou que tivesse uma Não, isso é bom pra mim. Você quer dizer que eu plantou a preciso... sementinha. Que bom. É um jeito de ver. Outro jeito de ver e falar assim, nossa, ninguém entendeu o que eu falei. Deve ser complicado o que eu falei. Mas em certo sentido é complicado. Não, porque você chega ali tirando todas... Porque todo mundo fala, BIM, a gente vai ver Revit, né? Exatamente. E aí quando você chega ali, você muda
você fala não é simples assim, Exato. todo mundo começa a ficar meio, nossa, e agora? Será que não é? Ou será que esse cara tá querendo... E aí Você existe... tem que arrumar a casa. Exatamente. E aí Pra existe você assim... saber como você vai olhar essa nova forma de conceber um projeto. Exatamente. E aí existe a questão de que quando você lida com arquiteto, você acaba ficando meio, né? Agora, quando você abre, que foi o que você falou da interdisciplinar, isso é importantíssimo. Quando você abre para outras áreas, você consegue entender muita coisa. Sim, você consegue, você tem uns retornos que não são esperados, você não queria escutar aquilo, né? Sim. Só que você é obrigado a escutar, você não tem como sair correndo, ou você não vai desescutar, como é que você faz, né? E aí uma hora ou outra você acaba se convencendo de que uma ideia que veio de um cara aqui de uma área absolutamente nada a ver com a sua, né? Isso faz sentido e você consegue aplicar. E essa pessoa vai dizer para você o inverso, que graças a você como arquiteta falou uma coisa que na hora para a pessoa não fazia nenhum sentido, o que essa arquiteta doida fazendo, falando umas coisas doidas que eu não entendo nada, falando do sentimento do edifício, falando de, né, escutar, não sei. E aí depois, 3 meses depois, o cara volta e fala assim, entendi, sentiu difícil. Aí ele aplica isso no processo do trabalho dele, né? Seja um jornalista, seja um... Né? O sentir o edifício entra ali da mesma forma que a gente sente o terreno, né? Que é um processo que você vai... mas eu visualizo que pra assim gente é também. muito natural como arquiteto, mas para uma outra área, acho isso estranhíssimo. E como método é muito, muito difícil pra gente, porque pra gente é muito natural a concepção, a coisa mais... a parte criativa. Exato, o engenheiro automobilístico vai falar assim, mas cadê o seu quadro? Cadê o seu post-it? Né? Na realidade, quando a gente está falando do quadro, né, e está falando desse acompanhamento, de adaptações, Isso, pode parar aqui que vai aparecer aqui. Depois eu ponho. A gente tem colunas nesse quadro e a ideia é que a tarefa vá andando, vá caminhando nesse quadro. Quando a gente está falando disso, a gente está falando que esse quadro ele tem que ser desenhado conforme o seu processo. Vou colocar lá no Facebook. Isso. Então, ele é adaptado. É importante você ter um quadro para visualizar. Tem gente que diz, mas eu prefiro trabalhar no Trello. Eu tenho alguma resistência porque o Trello é muito legal, você abre no celular. No celular, você vê um pedacinho desse tamanho e você não vê a evolução, você não vê o que andou. Você tem que ficar catando navegando, lá o cantinho, navegando para você conseguir ver tudo. Se você tem uma tela grande, você só olha ele numa tela grande, maravilha. Se a gente tiver uma tela dessa e ele ficar aberto aqui o dia inteiro, funcionou, legal. Mas é legal para fazer isso, tipo, você tem o trabalho dessa forma, né? Tem o quadro com os projetos e aí depois as atividades micro, aí tá no Trello. Sim, pois é. Senão eu tava fazendo um quadro. Eu defendo que num primeiro momento você tenha um quadro com post-it na parede, sabe? Porque esse visualizar, ele é importante. Sim, é importantíssimo. Ou tem uma TV grande. Acompanhar. Essa TV fica aqui, a gente faz reunião semanal com essa TV. O propósito dela está aí, para atender as demandas, para a gente ter uma tela grande também. A organização das aulas e das salas. A gente usa essa TV de quadro de Kanban. Maravilha. Não com esse desenho, mas é outro desenho, mas é isso aí. Mas o Kanban, na essência, ele é um quadro visível, né? É um quadro de visualização, que você pode ter várias coisas, até o humor das pessoas você pode ter no... Isso é importantíssimo para você saber o clima do dia. Claro. Isso é muito interessante porque existe uma coisa assim do coaching que eles falam assim, enquanto você não coloca as coisas no papel ou não coloca fisicamente, aquilo não é um plano, na verdade, né? Ele tá só na... Então eu acho que volto àquela observação que eu fiz. O visual é muito importante, porque passa a ser um plano. É um plano e é um plano... Que você tem que atingir num tempo. Exatamente. É isso mesmo. Ele não tá solto. Exato. Porque já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa ouvir uma palestra minha e fazer lá a lista de tarefas, o quadro simples, o do Indan, né? E chegar lá e ficar, e eu encontrar ela dizendo, nossa, tá me ajudando muito, não sei o que tal. Aí eu começo a conversar e eu descubro que o que ela tá usando é um quadro contínuo. Ajudou pra caramba, porque ela conseguiu visualizar, organizar e tal. Mas não é um quadro com uma meta, de que eu tenho que fazer, cumprir aquele ciclo num time box, num tempo definido. Onde eu tô ali e digo assim, olha, esse é o nosso plano para esta semana. Sim. Isso já muda tudo. Eu posso ter aquele plano aberto, tal,
né? Eu chego lá, eu tenho uma direção, eu sei mais ou menos, mas outra coisa é eu ter essas tarefas para esse período. Eu acho que essa é a parte mais difícil, você conseguir desmembrar as coisas em tarefas, né? Sim. Porque você vê, você compreende, só que você fala, meu, e agora? Como que eu vou pegar esse projeto, desmembrar ele em tarefas? Qual é o nível de desmembramento, né? Exatamente. O nosso curso. A gente tem que começar, isso que eu ia falar, eu sugeri agora, tem que começar, aqui já são 3h40, tem que começar a já falar das questões do curso, porque aí a gente já está quase 2 horas, né? Nem parece, né? Nem parece. Mas exatamente, porque várias dessas questões você vai ver que estão no livro da Sônia e que elas precisam ser treinadas, provavelmente treinadas para você não demorar anos para descobrir uma coisa que você pode descobrir em horas. É mais ou menos por aí. Agiliza o processo, né? Um acelerador. Às vezes várias vezes até na prática, tem um case no curso. Mesmo esses cursos de BIM que a gente dá, os cursos de software, um argumento de venda nosso, que é um argumento real, sincero, você pode aprender um software sozinho, ou você pode aprender um software na videoaula da internet que é de graça. Ou você pode aprender o gerenciamento de projetos, de comprar 50 mil livros e descobrir daqui a quantas horas você gastou que você deixou de trabalhar para você aprender de graça. Sem orientação, sem conversa com os pares, né? Então é exatamente isso, tanto para o curso da Sônia, quanto os cursos aqui da gente, enfim. Então nesse sentido vale muito a pena você estudar com alguém que já fez, porque você vai economizar tempo da sua vida e vai usar o seu tempo para ganhar dinheiro. E aí, no fim, sai muito mais barato você pagar um curso do que você ficar aprendendo por videoaula, sem monitoria, sem orientação, sem professor. Senão não precisava de professor, né, gente? Né? Tudo nessa vida era videoaula. Né? Eu acho que o mais legal, quando você tem turma, né, tem uma interação, seja física, seja virtual, que surgem dúvidas que às vezes você não tinha parado para pensar naquilo, que você teria aquela dúvida uma semana depois. Porque você passa por uma situação, se eu tivesse professor agora, e outra pessoa já passou por aquilo e já faz uma pergunta. Exatamente. Então você acaba aprendendo também com o erro do outro, o que é muito melhor que você aprender com o próprio erro, né? Sim. Sai mais barato aprender com o erro do outro do que com o seu. Mas foi meio que eu senti, assim, porque essa questão de separar, de falar, nossa, e agora? Como que eu vou desmembrar isso e entender o que eu devo... O que é a tarefa, o que é... Isso foi a coisa mais complicada, assim, pra mim, de entender o método. Porque ele é muito... Assim, você consegue entender todo o processo, só que isso... Porque você vai chegar num... Que evidência. Eu chamo o curso de oficina, na realidade. Eu não chamo de curso, eu chamo de oficina. Porque cada conceito tem um exercício. Cada conceito a gente vai ver na prática como é que ele acontece. Então tem um case que você vai... Aí a gente tem lá um case, que é um casal, não sei o que comprou um apartamento, blá blá blá, que é uma situação que todo mundo já passou, como estagiário, como profissional, não sei o que, uma situação bem padrãozinha, que é um projeto que você já pensou sobre ele, não é vamos fazer uma mega cidade, não sei o que, não. Porque você tem que se concentrar na gestão, não. E aí você pega aquilo ali e vai desdobrando, vai fazendo cada etapa, vai rodar uma sprint, vai fazer um quadro, vai dividir as tarefas, entendeu? Quer dizer, é uma questão muito mais para você poder entender a dinâmica, né? Sim. Exatamente. Bom, eu queria fazer uns avisos aqui, a Natália me sugeriu fazer uns sorteios também, que eu queria fazer, mas antes de fazer os avisos todos, o Sérgio, que é o editor lá da Brasport, ele pediu para avisar que no site da Brasport, eu vou pegar o link agora e colocar para vocês, o livro da Sônia está com desconto de 50%, esse é o primeiro aviso que eu tenho que dar. Opa. E eu vou encontrar o site, o link aqui do... Você já tem? Já colocou? Então coloca para nós no Você confirmou, tá lá bonitinho com 50%. Eu acabei de entrar para olhar. Isso. Ele prometeu isso pra gente. Você pode colocar um abraço lá pro Sérgio, da Brasport. Se você puder, Natália, por favor, colocar nos comentários aqui da live e também no GoToMeeting. E a outra coisa que a Natália me sugeriu aqui, eu queria sugerir, para a primeira data do curso da Sônia aqui com a gente, está para dia 20 e 21 de outubro, caso a gente consiga ter o número mínimo de alunos. Isso. Eu vou colocar aqui, o site já está no ar, tem os preços lá, e a gente quer fazer um sorteio de uma vaga do curso para vocês, e aí depois a gente vai
né, precisa ter o número de mínimo pagantes, mais o sorteado, e aí o curso vai rodar na data prevista, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou copiar o link para vocês e colocar nas duas plataformas, e aí a gente precisa fazer um sistema de sortear esse negócio ali. Né? Aí é com vocês. Isso, exatamente. A gente tem um método aqui, tem um processo. Tem gente presencial, tem gente sortear, presencial, tem virtual. Isso, tem. E a gente queria, porque assim, o pessoal está assistindo a live do Facebook, e depois a gente replica a live, então eu sempre aviso a mesma coisa que eu sempre aviso. Se você está vendo a replicação da live, ou não seja, tem sorteio. Agora são 3h40, tá? Se você está assistindo isso, você está assistindo, porque o pessoal põe o nome para sorteio, depois reclama, não foi sorteado, mas já foi, entendeu? Isso está sendo ao vivo dia 30 de agosto, 3h40, tá? Então se você não está vendo essa hora, não adianta você colocar o nome, porque você está vendo uma gravação, não é isso? Bom, mas se você está vendo isso 3h42, dia 30 de agosto de 2017, você pode mandar o seu nome, né? Então você pode, por favor, a gente vai fazer aqui, deixa eu colocar de volta, eu peguei o link, primeira coisa primeiro, né? Eu vou colocar aqui no Google